Você já se perguntou por que algumas famílias conseguem atravessar décadas, crises globais e trocas de governo, mantendo e aumentando o seu patrimônio, enquanto outras, que pareciam ter a vida ganha, perdem absolutamente tudo em menos de 2 gerações? Existe um ditado muito comum no mercado financeiro global que diz o seguinte: a primeira geração constrói, a segunda desfruta e a terceira destrói. Você já ouviu essa por aí? Essa ideia toda, que parece uma maldição, na verdade é apenas uma falha de método. E o que eu quero compartilhar com você hoje não é uma fórmula mágica de investimento que você deve fazer para o futuro do seu filho, nem nada disso. O que eu vou te entregar é o que eu chamo de os alicerces da liberdade financeira do seu filho. E claro, gente, eu falo alicerces porque o que os pais precisam dar para os seus filhos são os alicerces, são as vigas que seguram toda a estrutura, os fundamentos. O que eu quero te dizer aqui é que nenhum pai ou mãe consegue garantir o futuro financeiro de um filho, porque mesmo você deixando aí uma herança que desse para esse filho viver bem pela vida inteira dele, se ele não deter o conhecimento, não tiver alicerces básicos de uma boa educação financeira, esse mesmo filho pode perder todo esse dinheiro e acabar passando muitas dificuldades. E o reverso também é verdadeiro. Você não precisa ter patrimônio ou vir de uma família bastarda para dar os alicerces necessários para o seu filho, para que no futuro, quando for a vez dele de fazer e lidar com o dinheiro, ele saiba poupar, multiplicar e, enfim, ter uma vida financeira organizada. Eu falo isso porque, atendo família de altíssimo padrão aqui na Aliá, e vivenciando o dia a dia do mercado financeiro há mais de 15 anos, eu percebi que a maior diferença entre as famílias que perpetuam sua riqueza e as que evaporam no tempo não está no tamanho do cheque que eles recebem no início, mas no método de educação que eles aplicam dentro de casa, muitas vezes enquanto essa criança ainda está sendo alfabetizada. Até porque, pensa comigo, você, queira ou não queira, a estrutura da vida do ser humano hoje está pautada em uma ordem que foi estabelecida muito antes de nós nascermos. É o famoso ninguém pediu para estar aqui, mas aqui estamos e, pior, aqui o jogo funciona dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Bom, na vida de um ser humano, dinheiro é uma coisa que importa. Eu não digo isso porque eu acredito que dinheiro seja a coisa mais importante da vida. Pelo contrário, eu sinceramente acredito que dinheiro é uma ferramenta, um artifício, que irá garantir o seu direito de acesso à liberdade e talvez à felicidade, já que as coisas não são tão simples assim, né? Não é porque uma pessoa tem muito dinheiro que ela necessariamente é feliz. Mas agora, imagina o peso de quem, além de tudo, ainda precisa lidar com a escassez. E, para concluir, o que eu quero te dizer é que o dinheiro não é tudo, mas ele é o alicerce que permite que o todo seja construído com dignidade. Mas vamos lá, seguindo aqui o nosso raciocínio, se vivemos em uma organização onde o dinheiro importa e muitas vezes até manda, por que é que nós ensinamos dentro de casa para os nossos filhos sobre o mundo, sobre a natureza, sobre valores, mas muitas famílias, mesmo as mais instruídas, tratam o dinheiro como tabu, privando a criança da alfabetização mais básica para a vida adulta. Tem muitos pais que acreditam que não expor a criança diretamente sobre as questões financeiras da casa é a melhor solução, mas aí eu te pergunto, se você não ensinar o seu filho a lidar com o dinheiro dentro de casa, quem é que vai? Eu te respondo, a vida vai. E se é a vida que vai ensinar o seu filho a lidar com o dinheiro lá na frente, quando ele tiver seus 17, 18 anos, pode ter certeza que vai ser muito mais difícil para ele aprender assim na prática do que poderia ter sido se, assim como ele aprendeu a falar, escrever, praticar um esporte, ciências, história, ele tivesse aprendido também sobre educação financeira. Mas agora, a boa notícia é que o motivo de eu estar gravando esse vídeo é que essa metodologia não é exclusiva de quem tem milhões na conta. Ela é um modelo mental. Se você entender os fundamentos que as famílias mais bem-sucedidas do mundo aplicam com os seus filhos, você pode começar a aplicar na sua casa hoje, seja com R$10 ou com R$10.000 ou com R$1.000.000. Eu sou o Caio Fraga, CEO da Aliá, e minha missão diária é ajudar investidores a proteger, aumentar e organizar o seu patrimônio. Mas como pai, minha missão é outra, é garantir que o esforço que eu faço hoje para construir algo não se transforme em um fardo de irresponsabilidade para os meus filhos amanhã. Na Aliá, somos reconhecidos pelo BTG Pactual como uma das principais operações de assessoria do país,
E essa chancela vem justamente do nosso perfil conservador e focado em preservação. E é exatamente essa mentalidade de preservar para crescer que nós vamos traduzir agora a linguagem dos seus filhos. Vamos entrar em um conceito que eu chamo de dinheiro como semente, não como fruto. O maior erro que cometemos na educação financeira tradicional é ensinar que o dinheiro serve para comprar coisas. Quando você diz para o seu filho que o dinheiro serve para comprar o brinquedo, você está ensinando ele a ser um consumidor, não um gestor. Aqui, o ensinamento deveria ser o oposto. O dinheiro é uma força de trabalho. Você pode tentar explicar assim: imagine que cada nota de real que entra na mão do seu filho é um pequeno trabalhador. Se ele gasta esse dinheiro imediatamente em um doce ou em uma skin de videogame, ele está demitindo esse trabalhador. Aquele dinheiro nunca mais vai trabalhar para ele. Agora, se ele planta esse dinheiro, ele se torna uma semente. E aqui entra o perfil conservador que defendo aqui na minha empresa: a importância da preservação. Antes de ensinar o seu filho a ganhar muito, você precisa ensiná-lo a não perder o que tem. No mercado financeiro, a sobrevivência vem antes da performance. Se o seu filho aprende desde cedo que o principal objetivo é proteger o seu exército de trabalhadores, ele naturalmente desenvolverá uma resistência à compra por impulso. Eu costumo dizer para os meus clientes que a educação financeira para crianças não é sobre matemática, é sobre psicologia, é sobre o adiamento da gratificação. As famílias milionárias não dão tudo o que os filhos querem no momento em que pedem. Não porque não têm dinheiro, mas porque sabem que, se o jovem não sentir o peso da espera, ele nunca entenderá o valor do tempo. E o tempo, como sabemos aqui no LA, é o ingrediente secreto dos juros compostos. Sem a preservação da semente, não há árvore no fruto. Mas como colocar isso em prática de uma forma simples que uma criança de 7 anos ou um adolescente de 14 entenda? Não adianta dar uma aula sobre o Ibovespa ou sobre a taxa Selic. Eles precisam de algo tátil. E é aqui que entra o que eu chamo de o método dos 3 potes. Essa é uma ferramenta que eu utilizo na minha própria casa para ensinar autonomia para os meus filhos. Não importa se você dá uma mesada, uma semanada, ou se dá apenas valores esporádicos. O valor absoluto não é o foco é o percentual. Toda vez que um recurso entrar na mão do seu filho, ele deve ser divididamente em 3 destinos. O primeiro pote é o do curto prazo, o pote dos desejos. É aqui que mora a liberdade dele. Se ele quer um chocolate, um brinquedo menor ou sair com os amigos, o dinheiro sai daqui, desse pote. Esse pote ensina a escolha. Se ele gastar tudo hoje, não terá nada no próximo final de semana. É o primeiro contato com o custo de oportunidade. O segundo pote é o do longo prazo, o pote do futuro. Esse é o pote que nós nunca, sob hipótese alguma, trocamos para gastos recorrentes. Nas famílias de alto padrão, esse pote é o embrião da holding familiar, da carteira de investimentos que vai custear a faculdade ou o primeiro negócio. É aqui que a mágica dos juros compostos acontece. Ao separar uma parte para o futuro, você está ensinando seu filho que ele trabalha para o eu dele de daqui a 10 anos. Isso cria uma barreira mental contra o consumo desenfreado. Para um perfil conservador, esse pote é o porto seguro. É onde ele aprende que a segurança de amanhã é construída com a renúncia de hoje. E o terceiro pote, que muitas vezes é negligenciado, mas que é um pilar central nas famílias mais éticas que eu conheço, é o pote da generosidade ou dos valores. Dinheiro sem propósito é apenas papel. Ao ensinar seu filho a separar uma parte para ajudar uma causa, uma instituição ou alguém em necessidade, você o descola da ganância. Você ensina que o dinheiro é uma ferramenta de impacto social. Isso traz uma maturidade absurda, porque a criança percebe que o patrimônio dela pode transformar a realidade ao redor. E eu me lembro de uma vez com meus próprios filhos, onde surgiu aquele clássico "eu quero agora". O desejo era um brinquedo que estava na moda, mas o pote do curto prazo estava vazio. E a pressão foi grande, mas eu mantive a metodologia. Eu não disse "não temos dinheiro", porque isso seria uma mentira e passaria uma imagem de escassez. Eu disse "nós temos o dinheiro, mas ele está nos outros potes. O dinheiro do futuro pertence ao seu eu adulto. E o da generosidade pertence a quem vamos ajudar.
Qual a sua estratégia para encher o pote do agora de novo? Essa simples pergunta muda o jogo. Eu parei de ser o pai que nega e passei a ser o mentor que incentiva a estratégia. Eles precisaram esperar, precisaram planejar, e quando finalmente compraram um brinquedo, o valor que eles deram para aquele objeto foi 10 vezes maior. É assim que famílias milionárias mantêm seus pés no chão. Elas não criam herdeiros dependentes, elas criam sucessores estrategistas. E você pode começar a fazer exatamente o mesmo na sua sala de jantar, independente de quantos dígitos você tem na conta hoje. Uma vez que os potes estão organizados e a criança já entendeu a diferença entre um desejo imediato e um projeto de futuro, chega o momento de darmos o próximo passo: sair do lúdico e entrar no jogo real. É aqui que muitos pais travam. Eles pensam: vou abrir uma conta para o meu filho e comprar o quê? Criptomoedas? Ações que prometem multiplicar por 10? A resposta é não. Nós começamos pelo tédio. O tédio no mercado financeiro é o melhor amigo da preservação. Para uma criança ou um adolescente, o melhor caminho para ensinar paciência e resiliência é a renda fixa. Quando você coloca o dinheiro do seu filho em um tesouro IPCA+, ou em um CDB de um grande banco, você não está apenas buscando uma taxa. Você está ensinando a ele o conceito de aluguel do dinheiro. Você mostra que o tempo tem um valor real e que, enquanto ele dorme, estuda ou joga futebol, o dinheiro dele está trabalhando. Para um perfil conservador, ver o patrimônio crescer de forma lenta, porém constante e segura, é a base psicológica para que ele não se torne um adulto ansioso e propenso a cair em golpes de enriquecimento rápido no futuro. Mas eu sei que a renda fixa pode parecer devagar demais para a cabeça acelerada de um jovem. Por isso, eu quero te ensinar uma técnica que grandes famílias utilizam para acelerar a curva de aprendizado e principalmente a disciplina. Eu chamo de previdência caseira, ou bônus de aporte. Funciona assim: para cada real que seu filho decidir não gastar e colocar no pote do longo prazo, você, como pai, aporta um bônus, por exemplo, 50 centavos ou R$1 extra. Você está criando um incentivo direto à poupança. Ele começa a perceber que a disciplina dele gera um prêmio imediato vindo de quem ele mais confia. Isso replica o que grandes empresas fazem com planos de previdência corporativa e o que nós fazemos na gestão de grandes fortunas: premiar a visão de longo prazo. É assim que o filho investe o esforço dele e você investe no futuro dele. E para que esse mundo dos investimentos não pareça um bando de números abstratos em uma tela, nós trazemos a exposição educativa. Aqui na LIA, acreditamos que investir é se tornar dono de negócios reais. Pegue uma pequena parcela, algo que não vá comprometer a segurança da carteira, e deixe que o seu filho escolha uma empresa que ele consome. Abra uma conta separada até. Pode ser a Disney, a Apple, o Google ou o banco onde vocês têm conta. O objetivo não é o lucro astronômico, mas a mudança de perspectiva. Quando ele passa na frente de uma loja da Apple e diz: eu sou um dos donos dessa empresa, a relação dele com o consumo muda. Ele deixa de ser apenas o cliente que gasta para ser o acionista que lucra. Ele começa a entender que o mundo é movido por empresas e que ele pode estar do lado de quem constrói valor. Agora, pais, nada disso que eu falei até aqui vai funcionar se houver um abismo entre o que você ensina e o que você vive. Um dos maiores erros que eu vejo famílias com patrimônio consolidado cometerem é a blindagem excessiva. Por medo de traumatizar os filhos ou por quererem dar uma vida perfeita, os pais escondem as dificuldades, as crises e até o funcionamento real dos custos da própria casa. Isso é um perigo. Quando você esconde a realidade financeira, você cria uma percepção de que o dinheiro nasce por geração espontânea. A transparência precisa ser gradual, mas real. Se a família está passando por um momento de ajuste, ou se o investimento não saiu como planejado, por que não compartilhar a lição? Obviamente, você não vai carregar uma criança de 8 anos com as dívidas da empresa, mas você pode e deve deixar consciente o seu adolescente sobre o orçamento doméstico. Um exercício prático que eu sempre recomendo é, no planejamento da próxima viagem de férias, dê a eles a responsabilidade de pesquisar os custos. Deixe que eles vejam quanto custa o hotel, a passagem e a alimentação. Deixe que eles percebam que, para a família ter aquele momento de lazer,
houve uma escolha consciente de recursos. Isso gera gratidão e, acima de tudo, consciência. E nesse processo, você vai ensinar a lição mais valiosa de todas, que vai muito além dos extratos bancários: o conceito do patrimônio imaterial. Nas reuniões de planejamento sucessório que eu participo aqui na minha empresa, eu sempre reforço que o maior ativo de uma família não é o prédio na Faria Lima ou as ações em Nova York. O maior ativo é a família e o conhecimento. Dinheiro pode ser perdido em uma crise ou em um processo judicial, mas a reputação e a capacidade intelectual são blindadas. Ensine ao seu filho que a sua família carrega uma história de integridade, que o conhecimento que ele tem ninguém pode tirar. Famílias que duram gerações são aquelas que investem mais na formação do caráter do sucessor do que no saldo da conta. O dinheiro é apenas o combustível. O caráter do seu filho é o motor e o conhecimento é o GPS. Estamos chegando ao fim desse vídeo, mas este é apenas o começo da jornada para a sua família. Se tem uma frase que eu gostaria que você tatuasse mentalmente hoje, é essa: não prepare o caminho para o seu filho. Prepare o seu filho para o caminho. O mundo lá fora é incerto, volátil e muitas vezes implacável com quem não entende as regras do jogo. E o meu papel aqui é o papel da Aliar, a minha empresa. É garantir que você tenha as ferramentas para proteger o que já construiu e para organizar o que ainda virá. Mas a verdadeira consultoria financeira, a mais importante de todas, não acontece em um escritório de luxo ou em uma reunião de diretoria. Ela acontece aí, no café da manhã, na conversa de domingo, no exemplo que você dá quando recebe os seus dividendos, o seu prolabore ou quando toma uma decisão de investimento. Se você sente que seu patrimônio já atingiu um nível onde a organização e a sucessão precisam de um olhar profissional e técnico, o nosso time na Aliar está pronto para te apoiar. Nós cuidamos dos números para que você tenha tempo de cuidar do que realmente importa, dos seus filhos, da sua família. Mas, independentemente de onde você esteja hoje na sua caminhada financeira, comece hoje. Pegue 3 potes, chame seu filho para conversar e mostre a ele que o dinheiro é um instrumento de liberdade, não de escravidão. O futuro deles começa na próxima decisão que você tomar. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outro pai ou outra mãe que também acredita que o maior investimento de nossas vidas são nossos filhos. Eu sou o Caio Fraga e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!